Boa noite, meninos! Vamos para mais uma aulinha. Hoje vai ser a nossa última aula do TCC, ou seja, eu vou ensinar vocês a fazer o que falta agora do TCC. Agora que vocês já fizeram a introdução de vocês, que vocês já sabem como preencher a metodologia, né? O que falta preencher, que era quantos artigos vocês acharam, sem os filtros, lá na BVS, cruzando os descritores. Quantos artigos vocês acharam com os filtros e quantos artigos sobrou que você colocou naquele instrumento que eu mandei para vocês, né? Que tinha o título, o ano, o nome dos autores e o resumo. Quantos ficaram no final? Normalmente eu peço a vocês que um artigo bom de revisão ele tem de 12 a 20 artigos que foram selecionados, mas isso vai depender do tema de vocês. Se for um tema muito vamos dizer assim, raro, é normal vai ter artigo de revisão que vai ter 6, 8 artigos, então é normal, tá certo? Fiquem tranquilos em relação a isso. Então, agora o que fazer, né? Como preencher aquele quadro, né? O que fazer na discussão, o que fazer na conclusão, é isso que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, tá certo? Fiquem ligados aí. Para explicar um pouquinho sobre isso para vocês, eu vou mostrar o exemplo aqui de um TCC que foram dos meus alunos do semestre passado, que é do Francisco, da Edith e da Rosana, que teve o tema assistência de enfermagem aos aspectos emocionais da mulher com câncer de mama. Então, vejam, o processo de trabalho de vocês consistiu no preenchimento, né, de todas essas etapas aqui. Teve a dedicação, teve os agradecimentos, isso aí vocês já devem ter preenchido, né? A epígrafe, o sumário. E aí, lembrando que aqui no sumário vocês têm que alterar essa parte aqui, ó, do referencial teórico, colocando os temas que vocês escolheram, né? Os subtópicos que vocês escolheram para o referencial teórico de vocês. Aí tem o resumo, que isso aqui a gente vai deixar para fazer por último, tá? E aqui a gente tem a introdução, que vocês já fizeram. Aí a gente tem aqui a metodologia, né? Na metodologia, o que é que vocês vão acrescentar aqui? Acrescentar essa última parte, né? De quantos artigos tinham na primeira busca, quando vocês colocaram os descritores. Quantos ficaram depois que você filtrou, né? E aí, depois que você leu o título e o resumo, quantos ficaram? Esse artigo, ele ficou com 15. No final, tinha 15 artigos. E aí, ele explica, né? Quantos eram da Lilacs, quantos eram do Bedenf. Por isso que eu peço para que vocês separem por pastas, tá? E aí, você só contar lá quantos tem na Lilacs e quantos tem no Bedenf. Aí, tem o referencial teórico, que vocês já fizeram também. E aí, vamos para o quadro de resultados e discussões, certo? E aqui nesse quadro, você começa apresentando ele. Você vai dizer, ó, o quadro 2 apresenta a caracterização dos artigos analisados, segundo o autor, o ano de publicação, o título, objetivo. E aqui vai ser o preenchimento daqueles artigos que você achou. Você vai colocar aqui o autor, que nesse caso aqui foi Barros et al., o título do artigo que você achou, o objetivo, esse objetivo não pode mudar, tá? Tem que ser aquele objetivo lá. Geralmente esses objetivos ele tem no resumo ou no final da introdução. E essa parte aqui vai ser a parte mais importante para vocês. Por quê? Essa síntese ou essa consideração é sobre a questão de pesquisa de vocês. Por exemplo, qual era a questão de pesquisa desse trabalho aqui? Saber qual eram os sentimentos de uma pessoa que fez mastectomia. E aí ela explicou, para esse artigo aqui, artigo 1, de Barros, as pessoas que fizeram mastectomia, qual era a assistência de enfermagem no caso, né? E os sentimentos que aquela pessoa tinha que fez mastectomia. Aí ela falou, deixa eu ajeitar aqui para melhorar para vocês, ó. Os cuidados de enfermagem era para a família, e em relação ao medo, por ser uma doença devastadora, capaz de matar, de destruir a alegria de quem vive, que alimenta sentimentos pessimistas e crença na morte. Aí ela falou quais eram os sentimentos e qual era a assistência de enfermagem. Aí no segundo, a mesma coisa. Qual desse artigo aqui de Ferrari, quais eram os sentimentos e qual era vamos dizer assim, o que o enfermeiro fazia, né? Os profissionais de saúde que cuidavam do paciente, o enfermeiro teve o maior destaque por prestar uma atenção integral durante a doença. Aí
e fazendo orientações, aí ele falou o que é que o enfermeiro fazia. Então, por exemplo, se o seu trabalho é sobre assistência de enfermagem ao paciente com Alzheimer, você vai pegar o que esse artigo aqui falou que o enfermeiro fazia ao paciente do Alzheimer e vai botar em pequenas palavras um pequeno resumo dizendo o que era que o enfermeiro fazia. Ah, o enfermeiro faz isso, isso e isso, o enfermeiro faz isso, isso e aquilo, certo? Então, essa é a parte dos resultados de vocês. Preencheu a tabela toda, aí você vai fazer a parte da discussão. Na discussão, depois que você lê toda essa parte aqui dos resultados, eu separei em 2 tópicos. O primeiro tópico era as emoções das mulheres mastectomizadas. E o segundo tópico foi sobre a assistência de enfermagem para as mulheres mastectomizadas. Então, o que é que o enfermeiro fazia e quais eram os sentimentos que foram os principais achados desse artigo, né? E o principal tema dele. Aí eu coloquei todos os artigos que eram mencionados lá em cima. Ó, por exemplo, Carvalho e Barros. Então, lá em cima tem que ter pelo menos um desses aqui, ó. A gente tem aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar. Aqui, ó, Carvalho tá aqui. Tá vendo? E Barros também tá aqui. Cadê Barros? Aqui, ó, o primeiro. Tá aqui. Então, a discussão é com os artigos que vocês acharam. Você vai discutir. O que é uma discussão? Uma discussão, você não discute sozinho, né? Você não discute com a porta, com a parede, você discute com outra pessoa, né? A mesma coisa no TCC de vocês. Vocês não vão poder discutir com um autor só. Uma discussão é entre 2 pessoas. Principalmente um estudo de revisão, que você não tem um achado seu. Você tem que pegar os autores que você achou e discutir entre eles. Por exemplo, se Barros e Carvalho acharam que entre os sentimentos da mulher estava a falta de autoestima, aí ele vai dizer, no estudo de Barros, 2017, foi visto que um dos sentimentos que a mulher tinha para a mastectomia era a falta de autoestima. Carvalho concorda com Barros, afirmando que 90% das mulheres tinham autoestima baixa. Aí, ou discordar, né? Essa discussão pode ser concordando ou discordando. Por exemplo, já Silva, 2010, mostra que não, que as mulheres tinham autoestima boa, mesmo com a mastectomia, elas se sentiam femininas, se sentiam bem com o corpo. Então, a parte da discussão é você pegar os seus resultados e conversar um com o outro. Aí você pode perguntar, professora, pode pegar algum artigo de fora? Pode e deve, tá? Fora esses artigos que você achou, por exemplo, nesse artigo aqui tem 15 artigos falando sobre ele. Fora esses 15, você pode também trazer artigos de fora, desde que os 15 artigos tenham entrado dentro desse TCC também, tá certo? Ou seja, tem que falar dos 15 na discussão. E se você quiser trazer outro que não foi encontrado na sua busca, mas que você acha que é relevante, que tem uma boa discussão, aí você pode trazer ele também, tá certo? Então, como é que faz os resultados? Você vai pegar aquela tabela, olha a importância daquela tabela agora, que eu mandei vocês preencherem. Você vai pegar aquela tabela e através daquela tabela você só vai, alimentar a tabela. Depois que alimentou a tabela, você não vai precisar ler o artigo tudo de novo. Você vai ler os resumos que você fez naquele documento que eu mandei para vocês. E aí vocês vão ver, esse documento fala a mesma coisa que esse. Esse documento fala a mesma coisa que esse. Então, esses vão discutir junto, esses vão discutir junto, esses vão discutir junto, certo? Então, basicamente é isso. Professora, eu não sei que eixo do meu trabalho pode desenvolver na discussão. Aí você vai preencher essa tabela todinha e vai mandar para mim essa tabela, que eu vou olhar para vocês e vou dar essa orientação para vocês. Que tipo de, por exemplo, de eixo poderia ser criado com essas discussões que tiveram na tabela. Se você emperrar, eu não sei, não entendi o que é que eu vou fazer, que tipo de eixo eu posso criar, você fala comigo que eu leio toda a tabelinha e vejo. Agora, é muito importante que você preencha corretamente essa tabela, tá? Essa tabela ela tem que vir exatamente o resumo da sua questão de pesquisa. Então, por exemplo, se a sua pesquisa é sobre... deixa eu ver, não me lembro muito bem. Pronto.
As complicações do diabetes mellitus tipo 2, que é um dos grupos que está fazendo esse tema. Então, você tem que botar quais são as complicações. Por exemplo, o artigo de Oliveira 2014 mostrou que as principais complicações e a assistência de enfermagem nessas complicações é o pé diabético, e mostrou que o enfermeiro atua prevenindo esse pé diabético, tratando esse pé diabético e até recuperando esse pé diabético. Ou então, por exemplo, um dos principais complicações do paciente com diabético, segundo Souza 2017, mostrou que é a insuficiência renal crônica. Aí você bota lá no resumo, né? Você disse qual era a complicação e o que o enfermeiro vai fazer. O enfermeiro atua prevenindo que o paciente não chegue a ser um paciente renal crônico através do controle da glicemia, mensalmente, através do programa do Hiperdia. E aí você pode trazer a política e discutir isso. Então você tem que preencher bem bonitinho, bem direitinho esse quadrinho, tá? Não pode fazer tipo uma folha inteira, não, minha gente. Sejam sucintos, sejam objetivos. Respondam de maneira super objetiva, certo? O que aquele artigo quis dizer respondendo a sua pergunta. É basicamente isso. Se você preencher direitinho essa tabela, você vai conseguir discutir super fácil, super tranquilamente, e você vai ter um bom TCC. E aí, vamos voltar aqui. Aí, por fim, depois que a gente termina a nossa discussão, veja que quase todos a parte da discussão são dois autores, sempre dois autores. Ou até mais, por exemplo, esse aqui foi 3 autores falando essa mesma coisa, que o tratamento ela tem que ser humanizado, holístico, espiritual, sobre tudo isso. E aí, aqui também foi mais 3 artigos falando sobre o apoio ofertado pela enfermagem. Então, tudo pode ser 2 autores ou mais, tá? Nessa discussão. E aí, por fim, as considerações finais é uma resposta ao objetivo de vocês. Qual foi o objetivo desse trabalho? Descrever as emoções e os sentimentos das mulheres mastectomizadas. Veja como foi sucinto aqui, ó. As principais emoções foram medo, angústia, revolta, culpa e perda da identidade. Aí mostra que outro tipo de coisa é a imagem, né? Eita, tá até aqui errado. A imagem do corpo, que é ligada ao limite de roupa, a parte libinal, fisiológica. E, por fim, ele falou de como o enfermeiro pode ajudar, né? Porque na assistência do enfermeiro, aí o enfermeiro capacitado para ajudar essas mulheres nessa parte emocional, diminuir os medos, melhorar a autoimagem, melhorar a parte física. Eu espero que vocês tenham entendido e tenha ficado claro para vocês. Essa parte dos resultados e discussão é uma das partes mais frágeis do trabalho de vocês, porque é o resultado de todo o esforço que você teve para procurar todos os artigos. Por isso que vocês têm que ter mais paciência e calma na hora de escrever eles, tá certo? Não é difícil, como todas as outras etapas também não foram essa coisa do fim do mundo, nem tão difícil assim. Agora, como o nome já diz, né, é trabalho de conclusão de curso, ou seja, é um trabalho. Tem que ter paciência, tem que ter calma, tem que ler bastante e é cansativo, não vou dizer que é fácil, né, mas também não vou dizer que é difícil, porque teoricamente não é difícil, é trabalhoso, né, cansativo, é diferente. Difícil é você não conseguir fazer, você tentar e não conseguir fazer. Agora aqui, se você tentar e tiver calma, você consegue. Tá certo, meninos? Qualquer coisa, vocês já sabem, é só entrar em contato comigo. E aí, se vocês tiverem dúvida de como discutir, vocês preenchem, eu preciso que vocês preencham esse quadro. Sem vocês preencherem esse quadro, eu não consigo ajudar vocês. Então, tem que preencher aquele quadro do resultado para poder orientar vocês de como fazer a discussão. E quem já captou como não precisa nem mostrar o quadro, já tem autorização de fazer sozinho. Tá certo, meninos? Beijo para vocês e qualquer coisa, entre em contato.